Então eu acho que todo mundo deveria ser agricultor. Concorda comigo? Se você aprende a ganhar dinheiro, por que você não aprende a pegar as coisas direto? Se você foi ensinado a ser um negociante, porque é isso que você aprende desde o começo, a ser um negociante que vai negociar a sua mão de obra em troca de dinheiro, por que você não aprende e não é treinado a ser um diplomata que vai se comunicar com a natureza para conseguir diretamente o que você precisa? Qual a alternativa para o dinheiro, né? Essa é a questão que todo mundo quer saber. E essa é a questão que eu me coloquei a primeira vez que eu vim morar aqui na roça, alguns anos atrás. E é uma questão que não tem jeito, eu continuo me colocando toda vez que eu termino um experimento, uma tentativa aqui no sítio de ter uma vida mais gentil. Porque a gente precisa de dinheiro para tudo. A gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para se locomover, para gerar moradia, para comprar nossa roupa. A gente é excessivamente dependente do capital financeiro como sociedade. A gente é tão dependente que a gente já não sabe nenhuma outra forma de conseguir satisfazer essas nossas necessidades econômicas básicas, que é comer, se abrigar, sem precisar trocar um tempo massivo da nossa própria vida trabalhando em coisas que não nos interessam, coisas que não tem nada a ver com a gente, coisas que às vezes nem são éticas, só para trocar isso, o nosso tempo de vida, por míseros trocados que não vão, muitas vezes, para a maior parte das pessoas, ser suficiente para comprar tudo que precisa ou tudo que deseja. Aí a gente pega tudo isso e chama de trabalho, né? Poxa, o que a gente está fazendo com o nosso trabalho? Trabalho é a coisa mais importante. Trabalho é o que nos dá contorno como ser humano, certo? Trabalho é uma busca espiritual que a gente decide fazer com a nossa vida para imprimir a nossa alma no mundo. É o que a gente é. E ainda assim a gente está usando esse nosso precioso tempo de experiência nessa vida, agindo como engrenagens de uma sociedade que já não tem gosto, não tem textura, não tem sabor, né? Não tem vida, parece um yakisoba de fast food. E eu acho que você concorda que a gente não deveria estar fazendo isso, certo? A gente deveria estar usando o nosso tempo, o nosso propósito, a nossa energia para buscar a nossa transcendência. Seja o que for que transcendência signifique para você, né? E se você não sabe o que transcendência significa para você, é porque você não está tendo um tempo nem de pensar sobre o seu lugar nesse planeta, o que significa estar aqui vivo, né? E minimamente o que a gente deveria estar fazendo aqui como ser humano é avançar esse planeta, certo? Porque esse planeta ele é um organismo vivo, ele tem uma vida, ele está cumprindo uma trajetória de um lugar para o outro, uma jornada pela vida. Mesmo que essa escala seja uma escala de tempo planetária, ele está evoluindo. E a gente faz parte desse planeta, a gente é um organismo dentro dele. E nossa função seria, junto com todos os outros seres, ajudar a tocar esse barco para frente e não puxar para trás como a gente tem feito. Mas é fácil falar, né? Como que a gente sai dessa situação, sendo que a maior parte das pessoas vive numa situação tão extrema de escassez que elas não conseguem nem ter recurso para ser responsável, né? Se elas não conseguem nem ser minimamente responsável porque elas não têm recurso, a fronteira disso para a morte, se você deixar de trabalhar, é muito próxima, né? Então muito tem se falado da renda básica universal. A renda básica universal, esse conceito que está saindo toda hora na mídia, que seria um dinheiro dado pelo governo para todo mundo sem exceção. Seria esse suporte social, esse piso da onde a gente se apoia para ir em direção ao que a gente busca de propósito na vida, o que a gente vai fazer de trabalho, o que a gente vai, como a gente vai entender o nosso lugar nesse planeta. Obviamente a renda básica universal é um tema super complexo e problemático e eu gostaria aqui de colocar uma visão, talvez uma proposta sobre esse tema. Eu obviamente gostaria que todo mundo recebesse um dinheiro base para poder fazer o que quisesse,
trabalhar ou não, mas eu penso que a renda básica ele é um conceito político, né? O que torna ele muito difícil de ser implementado. E mais do que político, provavelmente ele precisa da anuência dos donos do mundo. Então, muito provavelmente a gente não vai ver esse conceito tão logo. E o pior para mim, e aqui fica a minha crítica à renda básica universal, é que ela é um conceito financeiro, né? Então, numa sociedade que já é excessivamente dependente de um único capital, que é o capital financeiro, a gente quer dar uma solução financeira para o problema, né? Eu acho que a gente já é mais esperto que isso. Eu acho que nesse ponto que a gente está da humanidade, a gente deveria estar perguntando para a natureza como resolver os nossos problemas, porque a renda básica universal é uma proposta de design para resolver um problema de design da nossa sociedade. Nossa sociedade tem um design falho, né? É um design tosco, simplesmente colocando. E a mãe natureza, eu não conheço nenhum design que ela tenha concebido que seja tosco. Então, por que a gente não pergunta como criar uma sociedade justa para o planeta? Porque com certeza ele tem em si uma resposta e uma tecnologia já criada. E de fato ele tem. Qual seria a tecnologia criada pelo planeta para fornecer um colchão para o ser humano? Para que ele conseguisse ter uma segurança para dar saltos e alçar voos maiores em direção ao seu propósito, em direção à complexificação desse sistema? A floresta. A floresta é a renda básica universal do planeta. Não é à toa que ela é nosso lar ancestral, né? Aqui do meu lado é uma agrofloresta que eu estou plantando, ainda num estágio placentário, mas é uma floresta. Eu tenho aqui a bananeira, fruta ali, pitanga, eu tenho eucalipto, eu tenho couve, eu tenho um inhame lindo aqui do lado, eu tenho açafrão. Aqui do meu lado, isso aqui é fumo. Então, olha só, no mesmo lugar que eu planto a minha comida, eu tenho madeira para aquecer minha casa, eu tenho madeira que vai construir a minha casa, eu poderia plantar algodão aqui e produzir minha roupa, eu poderia plantar a edefrina aqui e fazer um Tilenol sinus, plantar meu próprio remédio, eu poderia plantar meu próprio cosmético para fazer meu shampoo, meu sabonete. Enfim, tudo vem da terra. E virtualmente é um preço zero, né? É gratuito. Óbvio, teve um custo de implementação porque eu saí do deserto aqui, mas a floresta, quando ela chega nessa fase de abundância, ela vira autossuficiente, certo? E tudo eu não preciso trocar dinheiro para ter acesso a esses recursos do planeta. Tudo que me é pedido é competência de relacionamento. Eu preciso aprender a me relacionar com esses seres maravilhosos e nesse diálogo com o planeta conseguir os recursos que eu preciso para viver bem. E esse, na verdade, é a função do agricultor nesse planeta, né? O agricultor é o interlocutor da sociedade humana. Ele tem essa função de se relacionar, de se comunicar com todos os outros seres para viabilizar para a sociedade humana os recursos que ela precisa para subsistir. E, obviamente, no último século, esse relacionamento tem sido feito com uma arma na cabeça de todos os outros seres, né? Matando e destruindo tudo, mas já existem novas formas, antigas formas de se dialogar com a natureza. Então eu acho que todo mundo deveria ser agricultor. Você deveria ser agricultor. Você deveria ter essa competência de relacionamento, de conseguir da natureza, através do relacionamento com ela, o que você precisa, sem precisar do intermédio do dinheiro. Se você aprende a ganhar dinheiro, por que você não aprende a pegar as coisas direto? Se você foi ensinado a ser um negociante, porque é isso que você aprende desde o começo, a ser um negociante, que vai negociar a sua mão de obra em troca de dinheiro, por que você não aprende e não é treinado a ser um diplomata que vai se comunicar com a natureza para conseguir diretamente o que você precisa? Isso é importante porque a dependência excessiva do dinheiro, se você parar para pensar, ela nos afasta do planeta. Ela joga a gente em cadeias produtivas que são absolutamente longas. Então, por exemplo, se pergunta, quem que produz sua comida? Quem que produz a sua roupa?
Quem que produz seu cosmético? Você não sabe, você não consegue ver a outra ponta. E tem dois problemas nisso. Primeiro que cadeias longas obrigatoriamente criam tragédias, desastres, sejam sociais, sejam ambientais. E segundo, que essa cadeia longa, para você conseguir nessa cadeia longa estar inserido e conseguir os recursos que você precisa da outra ponta, você precisa do dinheiro e para isso você precisa vender a sua mão de obra, que pode, dependendo das circunstâncias políticas, dependendo da cor da pele, dependendo do lugar que você nasceu, pode valer nada. Sua mão de obra pode não ter valor nenhum no mercado, te colocando numa curiosa posição e trágica posição de ser um ser humano numa casa que tem tudo que você precisa, ao alcance do seu braço, e mesmo assim você não consegue esses recursos, porque você não consegue gerar dinheiro suficiente vendendo sua mão de obra. Então, eu acho que seria importante a gente começar a pensar, a servir novos patrões, né? Por que eu não entrego minha mão de obra para a natureza, né? E que é muito mais gentil e vai me dar por design o que eu preciso na equivalência do esforço correto, porque a gente trabalha muito, é exagerado o tempo que a gente dá para conseguir tão pouco. O esforço que a gente investe no nosso trabalho, se investido na natureza, reverbera infinitamente mais, saca? E eu entendo que isso vem com um problema, né? Nem todo mundo tem acesso à terra. E eu queria aqui colocar, eu não quero ser furtivo na minha resposta e falar, pô, tem terra aí, se vira. Não, eu queria propor algumas soluções nesse vídeo, né? Eu, por exemplo, quem não tem terra, esse sítio aqui não é meu. Então quem não tem terra pode fazer que nem eu faço. Eu arrendo esse sítio, eu pago R$400 em 50 mil metros quadrados. Eu já paguei R$1.800 em 25 metros quadrados em São Paulo, né? Arrendar é como se fosse um aluguel, é um contrato que você faz. Você chega para o dono do sítio, está parado, fala, posso usar? E eu basicamente eu fui invadir nos sítios mesmo, fui andando, pulando porteira, entrando por baixo da cerca, tomando mordida de cachorro, até achar esse sítio. Basicamente é isso. Se você anda na selva de pedra procurando apartamento, você pode andar na área rural procurando por sítio. E uma linha de alface bem manejada, você consegue pagar esses R$400 por mês. Uma outra solução seria a reforma agrária, né? Se a gente precisa de terra, se a gente não tem uma renda básica universal, mas a gente tem um reflexo dessa renda básica na natureza, pronto aqui, é só a gente trabalhar, criar nossa floresta, criar nossos recursos, a gente precisa que todo mundo tenha acesso à terra. É um pedacinho de terra, o ser humano é a nossa casa, poxa, isso aqui. Todo mundo merece ter acesso à natureza. E eu acredito que a questão da reforma agrária é um tema à parte, que eu pretendo um dia fazer um outro vídeo, muito complexo, mas eu acredito que uma quantidade grande de jovens saindo de todas as classes possíveis e entrando nessa discussão, realmente pedindo por um pedaço de terra, com certeza é mais rápido a gente conseguir isso do que uma renda para todo mundo. Não sei se eles vão fazer isso. Eu acho que é melhor a gente tentar a reforma agrária antes, que também não é nada simples. Uma outra solução seria você achar quem tem terra. Acha quem tem terra, se junta a um grupo, cria uma comunidade ou um grupo produtivo de consumo, sabe? Isso é possível. Tem um exemplo maravilhoso dos meus amigos aqui vizinhos, que é a Fazenda Malabar, que é um grupo de jovens que habitam no lugar que era terra, propriedade de uma delas, e eles são diversos, é um grupo que está tornando a terra produtiva, regenerando o planeta, né? Na generosidade de uma pessoa que tinha terra e propôs para todo mundo se juntar, e isso é maravilhoso, isso é possível, e eu acho que isso é um avanço mais legal ainda, né? Enfim, falando assim como um argumento para quem entende de dinheiro e gosta de dinheiro, isso aqui é um capital também. Vamos chamar o que a gente está vendo aqui, os recursos que a gente tem na natureza, de capital vivo. Porque não existe apenas o dinheiro como capital nesse mundo, existem muitos outros capitais. E quando eu planto a minha floresta, eu estou plantando capital vivo. Todo capital é intercambiável entre si.
um exemplo, se eu plantar guanandi aqui, guanandi é uma madeira de lei, nesse mesmo consórcio, em 20 dias eu tenho a rúcula, em 3 meses a couve, em 1 ano e meio eu tenho o inhame, o abacaxi, a banana, a fruta, em alguns anos eu tenho a madeira do eucalipto e em 18, 20 anos eu tenho um guanandi adulto, cujo preço do seu volume cúbico custa R$ 2.000. Então, um guanandi, uma única árvore de guanandi pode me dar mais do que R$ 2.000 ao ser vendida. E não é que eu estou prejudicando a natureza, eu plantei essa árvore para ser colhida. Então se eu tiver 1 hectare, 3 hectares de guanandi, que não é nada, é muita pouca terra, eu sou milionário em 20 anos. Então o que eu estou fazendo? Eu estou plantando minha aposentadoria. Eu não vou depender de um sistema social, de um design humano criado por eruditos. A gente tem que parar de acreditar que a gente é erudito, que a gente é inteligente. A gente não é inteligente, né? Então, para quem entende de dinheiro, pense que isso é um capital e que a gente simplesmente, ao plantar uma floresta, a gente está variando a disponibilidade de capitais que fornecem os recursos básicos para a nossa vida. Mas eu gostaria de acrescentar que eu uso essa palavra capital vivo, mas eu não gostaria que a gente entendesse que o planeta é um depósito de recursos naturais, como se fosse uma caixa de Lego, que está simplesmente esperando para chegar um ser humano, colocar essas peças em ordem e transformar aquilo em algo útil. Não, o planeta não é útil para a gente. A Terra não nos pertence, nós pertencemos à Terra. Eu uso essa palavra capital vivo simplesmente porque é aquela famoso conceito da Hannah Arendt. Cachorro de rua sem nome morre rápido. Cachorro de rua que tem nome tem mais chance de sobreviver. Então, ao dar utilidade à natureza, a gente consegue estabelecer uma relação para quem tem pouca compreensão de que ela é valiosa, né? Mas a natureza não é um capital. Isso aqui que eu tenho aqui ao meu lado são seres magníficos. Esses seres que estão ao nosso redor, que convivem com a gente nesse planeta, não são recursos, eles são nossos parentes. Se relacione com a sua família. Se você não tem dinheiro, você também consegue, com apenas o seu trabalho, se relacionar com seus parentes. E vai ser nessa relação, nessa troca, que você vai conseguir o que você precisa para sobreviver. E aí o dinheiro vai ser um extra, que você vai ganhar com a sua arte, com o seu cérebro, com o excedente que você vai vender, certo? E você, ao colocar a primeira semente dessa sua futura floresta, vai ter a chance de, assim como eu estou tendo, de conviver com esses seres maravilhosos que estão aqui. Você vai ter a chance de acompanhar esses seres na sua jornada de vida e eles vão também te acompanhar na sua jornada de vida. Às vezes uma árvore vai te acompanhar até o final. Você nunca mais vai se sentir sozinho, porque eles vão estar aqui por você quando você precisar, assim como você esteve por eles quando você pegou a sementinha lá no começo e colocou no solo. Então é isso, galera. Eu acho que existe alternativa para o dinheiro, e a alternativa para o dinheiro é a gente se tornar menos dependente dele, certo? E começar a se relacionar com o planeta e entender que existem outras formas de satisfazer as nossas necessidades básicas, além de entregar por um trabalho que não faz sentido uma quantidade massiva do nosso precioso tempo de vida.